Capítulo 142. Resgate. Ai! Sério! Esse filho da Batory estava rolando pelo chão. Lágrimas se formando nos cantos de seus olhos. Obviamente. Ela não foi ferida pesadamente. Ela estava simplesmente fingindo isso. Eu definitivamente vou te matar com as minhas próprias mãos. Então é melhor você esperar por isso. Vou rasgar seus ossos, seus músculos, seus órgãos e... Ignorando as maldições venenosas de Batory, Saidin rapidamente olhou através de suas janelas de habilidade. Ao contrário de todas as outras habilidades que ele possuía, esta nova não tinha um indicador de nível de proficiência. Apenas um monte de explicações. Sentidos de um lobo. Um conjunto único de sentidos possuídos apenas pelos excelentes indivíduos das espécies de licantropo. Um licantropo que despertou essa habilidade verá seus 5 sentidos, bem como o 6º sentido, se tornarem extremamente perceptivos quando transformados no físico do lobo. Podem ser chamados de sentidos transcendentais e, quando certas condições são atendidas, realizar uma tênue premonição do futuro torna-se possível. Além disso, ao absorver sangue de determinados alvos específicos, também se torna possível entender e aceitar uma parte dos poderes do alvo. Este é o resultado dos instintos do lobo perfeitamente alinhados com os sentidos transcendentais. E quanto mais sangue o hospedeiro absorver, mais profunda se tornará a sua compreensão. O alvo atual. Batory. Grau de progressão: 0,35%. Itens possíveis de absorver, entender, atualmente, estrutura única dos músculos. Densidade óssea incrivelmente alta, grau de avanço: 3%. Embora os dois termos com definição bastante semelhante, grau de progressão e grau de avanço, fossem separados em categorias diferentes, não era tão difícil descobrir o que estava acontecendo. O primeiro indicava a porcentagem restante até que ele pudesse absorver cada pedacinho dos poderes de Batory, enquanto o segundo provavelmente indicava a porcentagem restante até que as partes de seu poder, neste caso, sua resistência e força, fossem totalmente absorvidas. E, para aumentar os graus de progressão e avanço, em outras palavras, para se tornar mais forte, ele teve que beber o sangue de Batory. Ei! Você acha que pode escapar desse lugar vivo ou algo assim? Enquanto ele estava profundamente imerso em seus pensamentos, Batory zombou dele. Obviamente. Ele respondeu cheio de espírito. Mas graças a esse novo desenvolvimento, os pensamentos de fuga haviam desaparecido. Pelo menos por enquanto. Havia uma montanha de pontos de experiência que nunca se esgotariam bem na frente dele. Afinal, verdadeiramente, que lamentável. Batory sorriu. Saidin olhou para ela por um tempo, antes de lançar uma pergunta para ela. Ele estava tentando irritar ela e, assim, criar uma situação em que ele seria capaz de beber seu sangue. Ah! Sério? Então, você realmente acha que está voltando para o seu mundo original? Suas sobrancelhas franziram levemente. No entanto, a resposta que ouviu depois foi demasiado resoluta e, ao mesmo tempo, bastante descontraída. Como que para negar aquela tênue possibilidade de incerteza? Claro que sim. Você também é um ser lamentável. Em um piscar de olhos, a mana de Batory voou em forma de espigão e o esfaqueou bem no ombro. Enquanto sofria com essa imensa dor,
Uma cena estranha que poderia ser o passado ou o futuro passou por sua mente. Assista. Que é o que? É melhor você ficar de olho na boca. Ao mesmo tempo, a dor que Saidin estava passando também era compartilhada com Batory. Mas ainda assim, enquanto derramava gotas de suor, ela friamente o alertou. Saidin a encarou sem palavras por um pouco. Antes. Sim. Você tem razão. Talvez você possa voltar. Ele falou enquanto relembrava as imagens que haviam ficado gravadas em suas mentes. Kim Il-rin rangeu os dentes enquanto olhava para Azeline. Infelizmente, Azeline não tinha força de vontade para receber tal olhar. Então ela baixou a cabeça em um ângulo oblíquo. Entre as duas, pairava uma atmosfera afiada, tão afiada quanto uma espada preciosa. E o resto dos membros presentes que não conheciam a história completa só podiam inclinar a cabeça em confusão. Hã? O que você está fazendo? Capitão? Yi-rin apressadamente sacudiu os ombros de Kim Il-rin, que estava de pé firme em raiva fria como se estivesse pronta para sacar sua arma a céu aberto. No entanto, Kim Il-rin nem sequer reagiu a esse chamado. Simplesmente olhando para Azeline e cuspindo palavras cheias de raiva. Oi. Todos os presentes tremiam com seu tom, cheio de intenção de matar. Olhe para mim. Azeline fracamente levantou a cabeça. No exato momento em que seu rosto foi revelado, Kim Il-rin não conseguiu mais conter sua raiva. Ela sabia que aquele não era o momento nem o lugar. No entanto, como ela poderia conter sua raiva quando o próprio inimigo que quase encerrou sua carreira como cavaleiro depois de destruir os caminhos de sua circulação humana estava bem na frente de seus olhos? Naquela época, Kim Il-rin definitivamente lhe deu um aviso depois de cortar seu braço. Se ela aparecesse mais uma vez diante dos olhos de Kim Il-rin, então Il-rin não hesitaria em nada e cortaria a mana de Azeline também. Eu definitivamente te disse naquela época. Não é? Eu sei. Mas agora não é o momento certo para lutarmos. Precisamos da sua ajuda para que o Mr. Saidin possa ser. Até mesmo as respostas impotentes de Azeline soaram como desculpas fedidas aos ouvidos de Kim Il-rin. Sua cadela realmente não é hora de brigar. Você! Kim Il-rin gritou de raiva e estendeu a mão em direção à sua cintura. No entanto, o rápido Li-rin já havia fugido com Gungmir e escapado muito longe até então. Ainda sem desistir, Kim Il-rin atacou Azeline com as próprias mãos. Não! Você não vem aqui! Não deveríamos estar fazendo. Eu arraque. Kim Il-rin atingiu a mandíbula de Azeline com o punho e rapidamente subiu em cima da elfa caída. Então, começou a chover os punhos nas bochechas, nariz, garganta, clavículas, peito, abdômen e abdômen inferior da indefesa, sofrendo de uma dor que parecia quebrar seu corpo em pedaços. Azeline estendeu a mão e agarrou reflexivamente o cabelo de Kim Il-rin em uma tentativa desesperada de se salvar. Solte-se. Já. Nós não deveríamos estar fazendo isso. Neste momento, o Sr. Saidin. Azeline olhou profundamente nos olhos de Kim Il-rin e implorou por ela. Infelizmente, a raiva de Kim Il-rin aumentou ainda mais. Aqueles olhos de Azeline que mostravam suas preocupações eram exatamente o mesmo que os olhos olhando para aquele cara no passado. De novo. Você.
Sua vadia louca! Perdendo completamente a cabeça agora. E logo, uma triste desculpa de cabo de guerra se desenrolou para valer. Arrasque! Kiayak! Foi um cabo de guerra feroz onde ninguém poderia prever quem acabaria primeiro careca. Parem com isso. Por favor. Qual é o problema com vocês duas? O que vocês estão fazendo? Separem elas. Membros da equipe de ataque correram em direção às duas fêmeas brigando. Mas completamente enfurecida, Kim Il-rin empurrou todos e agarrou outro punhado de cabelo de Azeline. Cabelo! Meu cabelo vai cair! Meu cabelo! Il-rin! O cabelo de Uni vai cair! Il-rin! Com quem essa vadia maluca acha que está falando? De repente, com um pequeno som de algo sendo retirado, Kim Il-rin e Azeline finalmente se separaram. Havia um silêncio pesado permeando a sala. Finalmente libertada das garras de morte de Kim Il-rin, Azeline sentiu ao redor de sua cabeça enquanto gemia de dor. E tendo sentido que algo estava errado, ela rapidamente virou a cabeça para olhar. E, nas mãos de Kim Il-rin, que havia caído no chão devido ao momento, ela podia ver dois pedaços de cabelos loiros sendo firmemente segurados. 1 segundo. 2. Depois 3. Em pouco tempo, gotas grossas de lágrima começaram a se formar nos olhos da totalmente atonita Azeline. Meu cabelo! Meu cabelo! Eu te falei! Para soltar não foi! A guilda do monstro estava atualmente mostrando resultados notáveis nos campos da indústria de defesa. Subjugação de monstros. Artefatos. Bem como esquemas de investimento em pensões. Muitas pessoas previram que a empresa irmã da guilda, TM, entraria no top 10 no ranking das corporações mundiais. E, depois de se tornar uma espécie de marco na Península Coreana, o pedaço de terra na província de Gangwon, onde estavam localizados os edifícios da guilda e da empresa, começou a gerar milhões apenas em receita turística. Além disso, eles até conseguiram penetrar no mundo fechado, secreto e snob dos magos. Tudo por conta do mago de Bambaidon, que mostrou muito favoritismo em relação ao monstro. E a biblioteca exclusiva para membros da O Monstro, onde todos os grimórios publicados pelo mago Bambaidon estavam armazenados. Até foi votada como a biblioteca número 1 que os magos desejavam visitar. Seja qual for o caso, uma enorme guilda que havia superado sua suposta rival Trilogy há muito tempo estava realizando uma festa a bordo de um navio de cruzeiro. O cartão de convite desta festa em particular, onde os principais artistas dão entretenimento monstro, bem como os famosos cavaleiros e os atuais membros da guilda deveriam comparecer, de alguma forma se tornou um termômetro para determinar o nível de fama e influência que uma pessoa de alto nível possuía. Aqueles que não receberam o convite se enfureceram de pesar, enquanto os que receberam orgulhosamente prepararam seus trajes para a festa. Então, o plano é: prendemos o vampire ancião que participará dessa festa furtivamente. Sim? Havia uma certa calma presente dentro da sala de conferências onde a proverbial tempestade havia passado. Sim. Isso está correto. Rin respondeu enquanto estudava continuamente o humor. Ela não pôde deixar de pensar na Azeline soluçando, ocupada se isolando no canto da sala enquanto tentava inventar uma certa poção. Provavelmente foi para consertar a careca na cabeça.
Seu possível nome: Poção Crescimento Capilar. Se ela conseguir inventá-lo, pode acabar lucrando 10 bilhões de dólares. Fácil. Com isso, podemos encontrar onde Mr. Saidin está detido? Não há garantia. Mas ainda assim, devemos tentar tudo o que pudermos. De repente, Kim Il-rin se levantou. Uma pequena boneca de pelúcia de um orc pendurada na bainha de sua espada balançava. Ué! O quê? O que você vai fazer agora? Il-rin, assim como outros membros, também se levantou às pressas. Eles estavam preocupados com o fato de ela derramar em Azeline mais uma vez. Felizmente, além de disparar um brilho afiado nas costas de Azeline, Kim Il-rin não agiu como os outros temiam. Terminei de fazer isso. Por enquanto. Preciso voltar à minha ordem e informar que estou voltando para a ativa primeiro. Eu consegui o ok para as minhas férias por causa do trauma pós-operatório. Então, se eu participar de uma festa como essa, vou acabar com uma ação disciplinar. Sabe? Ah. Nesse caso, deixe-me ir com você. Aliás, Azeline, você já trouxe a poção para regenerar os braços de Reigen? Quanto tempo deve ficar sem braços? Foi então que o Baeksong, um pouco sem tato, perguntou a parte de trás da cabeça manchada pertencente a Azeline. Não. Está tudo bem. Tigre branco Nin. Vou ficar bem mesmo que seja mais tarde. A Soin Reigen levantou sua parte superior do tronco do colo de Baeksong, onde ela estava deitada até agora, e tentou cuidar da falta de respeito da besta divina com o bom momento. Uhu! Vou cuidar disso para você continuar descansando. No entanto, o desejo de Baeksong de cuidar bem de seu companheiro Soin foi uma coisa verdadeiramente tocante. E também na minha bolsa. Além disso, Azeline murmurou sem sequer olhar para trás uma vez. A festa acima do cruzeiro estava marcada para começar às 8 da noite. Mas os membros tiveram a necessidade de preparar isso e aquilo com antecedência. Então chegaram 3 horas mais cedo. Eles então realizaram a inspeção final da câmara de tortura escondida nas profundezas do navio de cruzeiro. A propósito, como você explicou isso para Yu Sai-Yung? Nós meio que dissemos a ela que ele fez uma viagem de negócios. Na resposta de Il-rin, as sobrancelhas de Kim Il-rin se estreitaram. Sério? Vocês? Aff. Quando Sai-Yung chega mais tarde hoje, você diz a verdade. É? Mas aí ela pode acabar se preocupando. Claro que ela deve se preocupar. Como ela pode ser namorada dele? Se ela nem sabe de nada? Il-rin fechou a boca. Seus lábios coçaram para serem abertos. Mas ela suportou. Se ela pudesse dizer uma coisa. Mas você é um Motai solo. Então ela não teria mais nada a desejar. Mas era prudente manter a boca fechada. Definitivamente. E também, Kim Il-rin deu uma olhada na direção de Azeline, ainda presa em algum canto aleatório. Ela estava ocupada com a criação da esquiva poção de crescimento de cabelo. Os sons do almofariz e do pilão, tong tong tong, pareciam um tanto tristes e desamparados. Por algum motivo, Kim Il-rin devolveu seu olhar de volta para Li-rin, famosa por sua inteligência rápida. Il-rin conseguiu seu drift logo e pediu a Azeline em vez de Kim Il-rin. Senhorita Azeline,
Você por acaso conhece uma magia de manipulação mental? Um pouquinho. A voz de Azeline não tinha energia. Mas tudo bem. Os efeitos de tal magia dependiam totalmente da resistência mental do alvo. E algo assim seria cuidado com o punho de Qin Yu-Rin, carregado de seu traço único. Isso tudo está resolvido. Então, a senhorita Tsai Yung chegou. A porta foi aberta abruptamente. E Kim San-ho entrou enquanto gritava. A tez de todos os presentes ficou bastante turva. Devo ir? Kim Yu-Rin fez uma sugestão. Eu vou com você. Deixe-me vir com você. Zhou Ji-Yuki e Rin falaram ao mesmo tempo. Kim Yu-Rin assumiu um sorriso irônico. Tong tong tong. Com o triste barulho de fundo do morteiro e do pilão batendo. 3 deles deixaram a câmara de tortura, entrando no convés do cruzeiro. Yu Sai-Yung sorriu e cumprimentou o trio formado por Kim Yu-Rin, Lee Yi-Rin e Zhou Ji-Yuki. Inicialmente, ela elogiou o layout da festa em si. Mas depois de encobrir as gentilezas, começou a perguntar o real paradeiro de Saijin. Com um rosto sério, Kim Yu-Rin respondeu da forma mais verdadeira possível. E cada vez que seus lábios se moviam, a tez de Yu Sai-Yung empalidecia cada vez mais. No meio da explicação, ela chegou a gritar. Do que você está falando? Há uma coisa de câmera sincera acontecendo aqui ou algo assim? Mas quando Kim Yu-Rin finalmente chegou ao papel, Mr. Saijin foi sequestrado. Yu Sai-Yung perdeu a consciência e se amassou no chão como uma boneca que perdeu todo o ar.